A segunda também envolve uma desistência de candidatura. O João Dória, recentemente um nome muito forte no PSDB paulista, principalmente, ele desistiu da candidatura à presidência da República. Ele vinha tendo embates ali dentro do próprio Ninho Tucano, né, entre o próprio PSDB, venceu as prévias, inclusive contra o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, mas, como não conseguiu crescer nas pesquisas, tinha uma perspectiva não muito positiva, ele acabou desistindo por pressão dentro do próprio partido. E aí a gente está falando sobre isso, Rose, é um nome forte, Tucano lá em São Paulo, presidência da República, mas isso implica também na eleição aqui no Amazonas, né? Sim, sem dúvida. Tem sim uma repercussão na conjuntura de formação de palanques estaduais. Eu queria só fazer um acréscimo à sua fala de introdução sobre Dória. Ele ganhou as prévias disputando contra e com o apoio de Arthur Vigílio. As pessoas que perceberam, que acompanharam o processo, sabem muito bem por que essa frase faz sentido. Agora, é o seguinte, Rafael, a desistência dele tem a ver com toda uma conjuntura que está sendo exposta na mídia nacional e uma proximidade de partidos para apresentar um outro nome, porque eles não veem Dória como um nome que possa crescer durante uma campanha, né? Foi toda uma articulação que envolve o MDB, envolve o Cidadania e o PSDB, esses dois últimos que estão fazendo aí a proposta de uma federação. Inclusive, nós entrevistamos aqui na Band News Difusora, há uma semana mais ou menos, o Roberto Freire, que é o presidente nacional do Cidadania. Ele falava da necessidade de apresentar uma terceira via, críticas tanto à direita quanto à esquerda, e via no nome, por exemplo, de Simone Tebet, a possibilidade dessa terceira via. Simone Tebet, que é filiada ao MDB, que aqui no Amazonas tem como principal nome o senador Eduardo Braga. Então é interessante que a gente perceba que todas essas movimentações, elas têm uma razão de ser, eles querem fortalecer o nome, ainda que este nome não apresente, no contexto atual, possibilidades de chegar, né, a esse embate com o que apresenta hoje Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o Lula, mas talvez estejam vendo um pouco mais à frente, diante também do desgaste que essas duas figuras, esses dois campos políticos possam estar sofrendo. Então, eles colocam esse nome da Simone Tebet com mais propensão, em que pese Dória ter sido o nome da vacina no Brasil, mas não pegou, né? Não pegou, as pessoas não reconhecem dessa maneira. Eu tenho convencimento que se as pessoas começaram a ser vacinadas daquele momento, claro, foi por atuação e decisão do Dória, próprio fechamento, né, a proteção, o que houve de proteção foi muito no que ele conseguiu fazer como governador do estado de São Paulo, naqueles momentos de muita distorção da atuação do governo federal em relação à pandemia. Mas isso ele não conseguiu captar, né, positivamente. Isso alguém precisa estudar e aprofundar um pouco mais quais foram os problemas que surgiram políticos para ele nesse sentido de imagem. O que acontece é que agora esse grupo quer apresentar, provavelmente, claro, isso vai ter repercussão nos debates a respeito dos palanques estaduais, e aqui no Amazonas, esses três partidos, eles têm nomes muito fortes, né? PSDB, Arthur Vigílio, e o senador Plínio Valério, vamos excluir, no sentido de que ele está calado agora, mas tentou criar alguma confusãozinha. Ultimamente a gente viu que ele foi um pouco mais silenciado depois daquele lançamento da pré-candidatura de Amazonino Mendes. Nós temos o próprio Amazonino Mendes, se filiou à Cidadania, que deve fazer essa federação com o PSDB, e que tem aí essa aliança, deste momento, com Arthur Vigílio, e temos o nome de Eduardo Braga, para o governo do Amazonas, Amazonino e Eduardo. Veja, não consigo perceber neste momento sinalização de nenhum dos dois, no sentido de que eles querem voltar atrás, querem dar um passo atrás. Então, claro que essa união nacional, prevendo a possibilidade de um palanque estadual, vai ter repercussão aqui no Amazonas, porque no momento nós temos dois nomes como palanques estaduais nesses partidos que estão se unindo a partir, né, dessa indicação de renúncia de Dória. Seguimos aqui então, Rose. A gente vai, claro, acompanhar todas as movimentações aqui no estado, nessas eleições.